E aí, será que a gente conseguiu transformar R$ 500 em R$ 5.000 em apenas 7 dias? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então, bora! Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, muito obrigado por todos que acreditaram nesse método maluco, todos aqueles que acompanharam durante uma semana no meu Instagram, todos aqueles que tentaram e me deram feedback. Bastante gente aí que tentou, muita gente me deu feedback, muita gente teve bastante dúvida, isso foi bem legal. Eu nunca tinha feito nada disso em público, então foi uma experiência bem diferente para mim. Eu aprendi bastante com vocês, com algumas coisas que me mandaram, com a minha mãe. E um dos ensinamentos que eu queria trazer já de cara é que não adianta a gente ficar parado, a gente precisa agir e muito. E isso é meio óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito. E no mundo dos negócios, uma analogia que eu queria trazer é justamente que é em relação à inércia, né? Tudo aquilo que a gente fez, a gente conseguiu provar que todas as vezes que a gente estava, né, se movimentando, as coisas continuaram se movimentando. E se a gente ficar parado, as coisas ficam paradas. Então, é um corpo em movimento, permanece em movimento. Né? Então, isso foi bem interessante. E um dos ensinamentos que eu vou falar um pouco mais na frente vai ficar um pouco mais claro do porquê que eu quis trazer isso aqui. Então, antes, né, eu não quero ficar aqui ser aquele cara que vai fazer um vídeo e vai ficar enrolando até o final para trazer os resultados. Vamos direto ao que interessa. Então, que rufem os tambores. Sim, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo dos R$ 5.000 e até, na verdade, um pouco mais do que isso. Teve algumas coisas que ficaram um pouco difíceis de calcular, que foi, por exemplo, o gasto com gasolina, energia elétrica e gás. E, infelizmente, com 7 dias não tem como a gente realmente ver esses valores, até porque não vieram as contas e tudo mais. Então, assim que vier, eu coloco no meu Instagram direitinho o valor exato e como que a gente chegou nesse cálculo. Então, vamos para os ensinamentos, e daí depois eu falo exatamente quanto que a gente de fato conseguiu. Bom, o primeiro deles que eu queria trazer é, no início a gente precisa pensar menos e agir mais, para futuramente a gente poder pensar mais e agir menos. E o que eu quero dizer com isso é, naquilo que a gente fez, né, para aqueles que não sabem exatamente o que a gente está falando, mas eu vou deixar um vídeo aqui em cima, que é a referência do método, o que a gente planejou fazer e como que a gente fez. Bom, para as marmitas, na verdade, pros bolos, a gente tinha que fazer muito. Então, logo no início da semana, a minha mãe ela teve que ir lá comprar as formas, arrumar o liquidificador, arrumar, né, fazer um processo para a gente poder ter todos os bolos prontos antes do meio-dia, comprar as forminhas, né, organizar, ligar para cliente, negociar com o cliente, negociar como que ia ser feito. Então, tudo isso ela mesma que fazia. E já no negócio das marmitas, né, que a gente começou a fazer a partir de terça-feira, a gente fazia menos em termos de colocar a mão na massa, né? Então o que a gente fez foi muito mais estratégico, entrar em contato com as construtoras, com as obras, onde são as obras mais próximas, como que a gente faz para ter um custo menor e conseguir ter uma entrega mais rápida, porque no fim essa questão das marmitas é muito questão de tempo, né? Então tudo tem que chegar meio que no mesmo horário. Como que a gente faz para isso acontecer? Então é muito mais estratégia. Compra de um, vende para o outro, então, como que isso é feito? Então, no final, a gente acaba botando menos a mão na massa e fazendo mais a parte estratégica, o business mesmo de como que vai ser feito cada um dos passos. Então, é bem importante isso. O segundo, na nossa base de clientes, sempre vão ter clientes dispostos a pagar mais. O que eu quero dizer com isso aqueles clientes de R$ 5, eles podem tranquilamente se transformar no cliente de 10, o de 10 no de 20, o de 20 no 50, 50, 100 e assim por diante. A gente só precisa achar quem são eles e quando e o porquê que eles estariam dispostos a pagar mais. Um dos exemplos, bem breve aqui, é a questão dos bolos, tá? No bolo, muita gente às vezes perguntava por que vocês não vendem refrigerante junto. Então fica aí, tá? Um insightzinho, eu já vou entrar em mais detalhes. Terceiro a gente nunca faz 100% aquilo que a gente gosta, tá? E nunca vai ser assim. Se vocês encontrarem uma pessoa, por favor, me avisem que eu vou ir atrás dessa pessoa e vou conversar com ela. Mas eu tenho certeza. Vou pegar aqui um exemplo de um médico apaixonado pela profissão. Eu tenho certeza que tem várias coisas que ele faz que ele não gosta, seja a parte contábil do consultório, seja contratar e demitir pessoas, seja comprar material, pode ser que tenham pessoas que compram os materiais para ele, mas enfim, esse tipo de coisa pode ser que não seja legal. Então a gente precisa entender que quanto mais cedo na nossa carreira a gente está, mais cedo na nossa empresa a gente está, mais coisas chatas e coisas que a gente não quer fazer, a gente provavelmente vai ter que fazer. Então, infelizmente é assim e sempre vai ser. Eu espero que
vocês não desanimem com isso, mas é verdade. O quarto é a questão de bater em portas, tá? O que eu quero dizer com isso? Existem 3 coisas que acontecem quando a gente bate nas portas, quando a gente vai atrás dos negócios. Uma delas é a porta não vai abrir, a outra é a porta vai abrir, e a outra é as portas que abriram, elas têm outras 10 portas para reiniciar esse processo. Então é muito importante lembrar que para cada porta que a gente abrir e as pessoas conseguir conversar com essas pessoas, provavelmente a gente consiga mais referência, indicações de pessoas, ou esse cliente pode se transformar num cliente maior do que aquilo que a gente realmente foi buscar. Então é importante, bem interessante, e vale a pena vocês pensarem se hoje vocês têm alguns clientes e não tem ali umas portinhas escondidas que vocês poderiam tirar proveito. As metas, né? O próximo ponto é as metas, são muito importantes, se provaram muito importantes, inclusive nessa uma semana, porque numa das nossas primeiras portas que a gente bateu, a pessoa inclusive falou, cara, aqui não vai vender esse bolo hoje, porque já tem um outro bolo, em outro lugar eles falaram, cara, isso aqui não vai funcionar aqui. E se a gente começasse a levar tudo isso para o lado pessoal e esquecesse do nosso objetivo, do nosso propósito, provavelmente a gente ia desistir, trocar do negócio. E é muito importante a gente tentar, né, ficar ali, ser resiliente, tentar, até entender de fato o que está acontecendo e não se basear só em uma ou duas pessoas. Então é melhor a gente entender o porquê que está dando errado. E se realmente não funcionasse, o porquê que não está funcionando? Não é simplesmente não vai funcionar porque eu acho que não vai funcionar. Não, tem que ter dados. O porquê que não funciona? As pessoas não gostam, as pessoas não se sentem confortáveis comprando. A gente ouviu um feedback muito interessante que algumas pessoas não se sentiam confortáveis em comprar um bolo e não ter preço. Mas a gente colocava um preço sugerido lá de R$3. Só que não tinha gente lá para cobrar. Era tipo assim, cara, tá aqui o QR Code, tu paga se tu quiser e se tu gostar. Então, teve gente que não se sentiu confortável, mas teve gente que se sentiu confortável. E aí, o que a gente faz? A gente muda tudo por causa dessas pessoas? Não, talvez a gente tenta identificar uma forma dessas pessoas ficarem mais confortáveis. Como? Falando com elas. Como tu se sentiria mais confortável? Né? Por que tu não se sentiu confortável? Porque tu achou que tu não estava pagando justo? Porque não estava claro? Tu estava se sentindo desconfortável na hora de pegar o bolo? Como? Sabe? Então a gente precisa entender o processo e o porquê que essa pessoa não estava se sentindo confortável. Porque isso foi uma coisa que não passou pela minha cabeça. Pela minha cabeça só passou assim, nossa, que legal. Ele tá confiando em mim antes mesmo de eu confiar nele. Então ele tá me dando aqui um bolo, inclusive, e se eu não gostar eu não pago. Ia ser muito difícil eu não pagar mesmo que o bolo fosse ruim. Mas vocês entendem que, tipo, eu não conseguiria me sentir desconfortável, mas teve gente que se sentiu e a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu. O outro ponto é, quanto mais a gente faz, não é mais acontece. Também, mais acontece, mas o que eu quero trazer é que quanto mais a gente faz, mais a sorte nos ajuda. E seria muito infeliz eu dizer para vocês que nós não tivemos sorte, porque a gente teve muita sorte. Mas a gente justamente teve sorte porque a gente estava o tempo inteiro buscando novas respostas, novos clientes, novos negócios. Então, é muito infeliz aquele que diz que nunca teve sorte. Eu tive muita sorte já ao longo de todas as coisas que eu fiz, mas justamente foi porque eu fui atrás. Então, a gente tem sorte, mas geralmente a gente está buscando, não por ela, mas por outras coisas e várias coisas acabam acontecendo com a gente. Então, quando a gente está agindo, né, a sorte ela joga ao nosso favor. E por último, eu queria trazer um pouco controverso daquilo que eu falei, né, mas agir é muito importante. Mas com o tempo, o agir, o botar a mão na massa, deixa de ser importante. O importante mesmo é pensar no negócio, nas estratégias. Porque se vocês olharem o que realmente deu certo para nós, foi ficar pensando como que a gente faz para vender mais e gastar mais tempo nisso. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse feito isso e a minha mãe tivesse cozinhado o tempo inteiro todos os dias, feito as marmitas, nós nem teria tempo hábil, porque um dos dias, se eu não me engano, não vou ter aqui exatamente, mas se eu não me engano foram 157 marmitas. Em 7 dias a gente não tinha... Nossa, se a gente chamasse muita gente, a gente não ia conseguir fazer isso. Então imagina, 157 marmitas. A gente teve que conseguir um fornecedor para isso. Então, no início é melhor a gente abrir mão da margem, né, mas ter um negócio com volume, porque, olha só, essa semana, se ela quisesse continuar com esse negócio de marmitas, né, ela conseguiria e poderia dobrar os 157 marmitas e transformar isso num negócio de 300 marmitas, sem ter que contratar uma pessoa. Compre e vende, com a margem menor. Talvez tivesse que diminuir um pouco a margem, show, mas eu não estou tendo que acordar às 5 horas da manhã, que é o horário que algumas cozinhas acordam, para poder preparar tudo isso. Então, nossa margem é menor, mas a gente consegue escalar de uma forma muito exponencial. Então, é muito importante. Muita gente perguntou para mim quais eram as mágicas.
E eu vou trazer duas mágicas que foi o que fez com que a gente de fato conseguisse e pode ser diferente no negócio e no ramo que vocês escolherem, tá? Então, a primeira delas é terceirizar o máximo possível. Às vezes não tem como, né? Um serviço às vezes não é tão terceirizável. Mas, olha, é difícil não ser, tá? Eu, por exemplo, empresas de desenvolvimento de software, tem como terceirizar tudo, tudo. Inclusive a venda, se eu quiser. Eu treino um vendedor, ele vai lá, vende o software, ele me traz o software que precisa ser feito, eu passo para os desenvolvedores ou para o gerente de projeto e tudo anda como os conformes. Um dentista consegue terceirizar, um médico talvez já não dê tanto. Se ele tiver uma clínica, ele consegue. Um médico, um oftalmologista, ele consegue contratar outros oftalmologistas para trabalhar para ele. E nem sempre um oftalmologista, quando sai da residência, vai ter dinheiro para ter um consultório. Vai lá e paga um valor para ele, né? E enquanto eu estou viajando, ele está lá trazendo dinheiro para minha clínica. Tudo tem como, tudo tem como. E o segundo é que a gente precisa lembrar de dos ensinamentos, que é todo cliente de R$ 5 pode se transformar num cliente de 10, de 20, 30, 50. E o nosso exemplo aqui foi justamente no dia, eu sempre coloco na metade da semana desses 7 dias, lá, que é o terceiro dia e meio, para a gente pensar de alguma forma como que tudo aquilo que a gente construiu, como que a gente faz para dobrar. Como que eu dobro? Se eu estou vendendo 60 marmitas, como que eu vendo 120? Se eu estou vendendo 20 bolos, como eu faço para vender 40? E assim por diante. Então, como que a gente faz isso? É justamente lembrando de quem são os nossos clientes e como que a gente pode agregar valor para eles. Então, todo mundo está precisando de alguma coisa o tempo inteiro. Lembre disso. E como que vocês fazem para agregar valor? O que a gente fez foi, nas obras, a gente analisou algumas delas e começou a notar quantas vezes o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, quantas vezes essas pessoas saíam da obra. Qual é o tempo que essas pessoas ficavam fora e por que elas saíam. Mais de 90% das pessoas que saíram, eles iam comprar um lanche, refrigerante ou cigarro. E aí o que a gente fez? A gente pensou, bom, vamos agregar valor. Como? Não adiantava eu chegar e falar com o pedreiro, cara, quem sabe eu vou lá e busco pra ti. Não. A gente ia no gerente lá, no mestre de obra, ou então no gerente da construtora e falar, cara, olha só, a gente notou aqui que o tempo que as pessoas entram e saem e voltam é em torno de 2 horas por dia. Uma pessoa dá em torno de 2 horas. Ela foi fazer alguma coisa e não voltou. Quem sabe a gente deixa aqui para vocês um cooler com essas coisas. A gente arca com esse custo e vamos ver se funciona. Um dos problemas que já vieram de cara foi que às vezes essas pessoas não têm dinheiro na hora, pegam às vezes com a construtora, só que vocês já saem para ir no posto comprar, como é que eles não têm dinheiro? Mas enfim, a nossa solução foi bem simples. A gente arcou com esse custo de... O cooler a gente vendeu depois, na sexta-feira, para a própria obra, mas o custo de manter o cooler, né, cheio foi nosso. Só que todos os dias a gente já ia lá para entregar as marmitas, então ia lá, já aproveitava e abastecia o cooler com cerveja foi só no sábado, com cigarro, não no cooler, né, mas com refrigerante e água, e deixava tudo pronto e bonitinho. E eles iam lá e marcavam que eles estavam comprando. Então ali a gente teve um custo, mas que na sexta-feira a gente sabia que ia dar tudo certo, que eles iam nos pagar. A maioria das obras paga na sexta-feira ou então no sábado, então deu tudo certo. Alguns funcionários decidiam pagar na hora, então eles deixavam dentro de uma caixinha, peguei e já deixei pago. Tinha uma planilhazinha lá bonitinha, nome do funcionário, a idade que a gente queria saber, né, para tentar ter algumas métricas. E se ele pagou ou não, e o dia que ele pegou. Então, para a gente ter uma ideia, né, porque futuramente a gente podia pensar, putz, na segunda-feira não vende tanto da água, não faz sentido de deixar tão carregado, mas na quarta-feira vende mais. Nessa obra aqui tem mais gente acima de 35 anos e eles tomam mais Coca-Cola. Tudo são métricas, porque para a estratégia da empresa a gente saber, cara, aonde a gente foca, aonde que é melhor. Talvez, e uma das coisas que a gente colocou é que água não é muito importante. Talvez seja mais a gente deixar lá um galão de água para eles, só para a gente poder, né, agregar valor e dizer, olha, a gente tem água também, mas o refrigerante está aqui dentro. Porque para nós vende mais aquilo lá. Então é muito importante ter essas métricas, saber quem é o cliente, né, afunilar cada vez mais. E vamos lá, esses foram os ensinamentos e agora de fato o que a gente fez e como que a gente, né, transformou tudo isso. Eu vou trazer um resumo
de segunda a quarta-feira, porque ali a gente estava meio em fase de teste, experimentando as coisas. Então, se eu vou até trazer os números para vocês olharem assim, cara, como assim? De segunda a quarta-feira, a gente teve o gasto dos R$ 500, então a gente gastou 339,28 reais ao todo de segunda a quarta-feira, com compra de bandejinhas para poder botar os bolos, com compra de formas para deixar depois o bolo, né, aqueles papel manteiga para conseguir cortar ele melhor, achocolatado, aveia, enfim, todos os suprimentos que a gente precisava para poder fazer os bolos. Então a gente teve esse custo inicial e depois a gente foi usando, né, o lucro das coisas e foi comprando. Então, mas no início a gente gastou esses 339. Os bolos de segunda a quarta, a gente vendeu R$ 83, a gente teve R$ 83 de lucro, tá? Então foi bem baixo, porque a gente vendeu muito pedaço, a gente estava experimentando, entendendo o que vendia mais, né? Em qual lugar vendia mais, se eles preferiam, qual era o valor que geralmente eles pagavam. Então, na média, sempre dava os R$ 3 que a gente sugeria, porque algumas pessoas pagavam 5, porque pagavam um pedaço maior, outros pagavam 3, outros pagavam 2. Algumas pessoas deixaram de pagar, a gente não conseguiu ter uma métrica de quanto, foi meio que no chute, assim, mas todos aqueles que pagaram sempre pagaram mais que 2 e sempre pagaram 2 ou mais, ou então 5 ou menos, mas deu ali um ticket médio de R$ 3. E as marmitas, a gente... Por isso que eu não faço live, entenderam? Porque fica meio complicado. Phoebe. Pois é. Voltando. As marmitas a gente só começou a vender na terça-feira, então segunda-feira a gente ligou e vendeu as marmitas, então foram 64 marmitas na terça-feira e na quarta-feira 97. Na terça-feira a gente tinha um lucro de R$ 5 nas marmitas e na quarta-feira a gente já conseguiu ter um lucro de 7, que daí foi o que a gente conseguiu manter de máximo até sexta-feira. Já explico o porquê que a gente mudou no sábado. Então foram 65 marmitas a um lucro de R$ 5, R$ 320, e na quarta-feira 97 marmitas a um lucro de R$ 7, que foi 679. Então de segunda a quarta a gente teve um faturamento de R$ 1.082. Por que eu quebrei agora? Porque lembra que quarta-feira de noite, no caso, na minha metade da semana, era quando a gente ia pensar, cara, o que a gente vai fazer agora para dobrar? Como que a gente dobra esse faturamento e vende mais? Um momento loucura, assim, como? Beleza, a gente parou para pensar como que a gente vai fazer. A gente precisa vender mais bolos, a gente precisa ser mais agressivo na venda dos bolos para poder vender mais, bem como nas marmitas. Então a gente precisa ligar para mais obra, achar mais obra e ir nas obras mesmo, porque as construtoras elas não são tão acessíveis, porque não é tanto do interesse deles, já está funcionando, por que eu vou mexer? Então a gente foi nas obras, fui na obra, liguei para uma obra, entrava na obra, conversava com eles e fazia o mesmo pitch de venda, que era falar, cara, sabe quanto tempo o pessoal fica fora, tentar ganhar na parte do valor, porque eles teriam um valor a mais no final da semana, então os pedreiros adoravam isso, tanto os engenheiros também, porque era um valor que eles ganhavam de graça. Ia ter uma pessoa que ia trazer aqui a comida para mim e ainda ia pagar menos. Cara, show de bola. E também vinha a parte do cooler com as bebidas. Então, ficava fácil de fazer um pitch de venda para essas pessoas. Então, como que a gente fez? Tá? A gente começou a ligar para mais clientes. Aqueles clientes que a gente já tinha, a gente começou a pedir recomendação. As obras a gente não conseguiu tanta recomendação, a gente conseguia mais, tipo assim, cara, vocês sabem quais são as obras aqui por perto. E aí eles diziam, ali tem. Inclusive, às vezes eles já davam um espetáculo, olha, ali tem o dono da obra, ele não é muito acessível, então talvez seja melhor falar direto com os pedreiros, e foi um pouco isso que a gente fez. Então fica aí o ensinamento, perguntar para as pessoas o que elas acham antes de você chegar no cliente, tentar entender e saber quem é o cliente antes de chegar lá, para poder direcionar o pitch. Se o pitch vai ser por tempo de trabalho, né, se a gente vai focar, tipo, é só o tempo que o pessoal perde, ou se é simplesmente focar no pedreiro e dizer, e no mestre de obra lá, cara, quem sabe vocês vão deixar de ter um custo aí menor de R$ 2 por dia, R$ 3, dependendo do dia, né? Não vale a pena para vocês não tem nada a perder, vocês vão perder um dia de refeição boa que vocês estão tendo. Agora, tranquilo. Então, na quinta-feira, a gente conseguiu vender 23 novos pedaços de bolo, que nos deram aproximadamente R$ 69 de lucro. Aqui eu já estou tirando os valores dos custos, tá? Porque fica mais fácil para a gente conseguir falar em números. Os bolos fit inteiro, a gente teve cada um deles a gente tinha um lucro de R$ 18, a gente vendeu 2 na quinta-feira, então R$ 36. E foi o nosso primeiro teste na quinta-feira, foi o primeiro teste das bebidas.
Então a gente vendeu 2 águas, 9 refrigerantes e a gente tinha um lucro sempre de R$2. A gente colocou lucro em tudo, nessas coisas de obra, sempre de R$2, exceto a marmita, né? Então a gente conseguiu R$22. Isso com os bolos, tá? Que lembra que as pessoas estavam pedindo para vender. E aí nas marmitas, a gente conseguiu na quarta-feira vender 119 marmitas a um lucro de R$7, né? Que foi de 833. E aí entre água, refrigerante e cigarro, água a gente vendeu 4, refrigerante 6 e cigarro 7. Um lucro de R$2, tinha um total ali de R$34. Ou seja, o nosso faturamento na quarta-feira e na quinta-feira, na quinta-feira de marmita foi 867. Então o total, né, com bolo e marmita, foi 994. Olha que interessante, né? Porque de segunda a quarta a gente teve um faturamento de 1.082. E aí, já na quinta-feira, a gente teve um faturamento de 994. E agora entra a nossa sexta-feira, que foi, assim, um recorde, porque a gente, né, quarta-feira a gente pensou como que a gente faz para vender mais. Na quinta a gente fez alguns testes e várias ligações, não tinha tempo hábil de fazer as ligações e vender. Então a gente conseguiu vender muito mais para sexta-feira. E claro, os testes deram certo, né? Então a gente viu que o cooler valia a pena. Então sexta-feira a gente vendeu praticamente a mesma coisa de bolo. Então foram 37 pedaços de bolo a R$3, R$111 o nosso lucro. Ainda conseguimos vender 2 bolos fit inteiro, os mesmos R$18 de lucro para cada um deles, então R$36. Vendemos um outro bolo de chocolate a R$30. Vendemos 2 águas e 19 refrigerantes. Então, os bolos mais refrigerante a gente teve um faturamento de R$346. E as marmitas, a gente conseguiu vender 157 marmitas ao nosso lucro de R$7. A gente conseguiu vender 68 refrigerantes e água, então foram 68 que a gente conseguiu vender em todos os lugares que a gente, né, foi autorizado a colocar o cooler. Hoje a gente vendia já junto com a marmita também. E foram vendidos 21 maços de cigarro. E aí o nosso faturamento fez, a gente teve um faturamento dos bolos mais os refrigerantes dos bolos de 346 e o faturamento das marmitas mais bebidas mais cigarro de 2.123, totalizando então 2.469. E aí, no sábado, os nossos lugares onde a gente vendia bolo já estavam fechados, ou então eles não queriam, porque sábado, né, acabou sendo um pouco mais complicado, então a gente teve um faturamento de 0 no sábado, nos bolos. E nas marmitas ainda tinham algumas obras que trabalhavam durante a manhã e algumas trabalhavam durante a manhã e tarde. Então a gente teve uma estratégia que aqui foi não pensar no lucro, aqui foi pensar um pouco na obra. Então a gente diminuiu o nosso lucro para poder fidelizar mais esse cliente. O que a gente fez? A gente diminuiu o lucro de R$7 para 5 e melhorou a marmita. Porque no sábado, o cara está trabalhando no sábado, ele tá de saco cheio, ele quer só comer bem e ter que o dia termine. Então o que a gente fez? Diminuiu o lucro e colocamos os pedaços de carne melhor, a gente melhorou a marmita para ela ser mais reforçada, para o cara ter uma refeição melhor, colocamos os pedaços de carne de churrasco, então as pessoas ficaram mais satisfeitas. Então esse foi o feedback deles, né? E a gente explicou que justamente era por isso. Então a gente passou para eles que a gente estava tentando agregar valor no nosso produto para que eles ficassem bem. Não era a nossa intenção faturar, a gente deixou bem claro, assim, cara, a gente ganha dinheiro, mas a gente preferiu diminuir para que vocês continuem comprando com a gente, que vocês gostem do nosso produto e do nosso serviço. A gente vendeu 46 bebidas, 12 maços de cigarro e 48 cervejas. Algumas obras elas não trabalhavam depois do meio-dia, então a gente colocou algumas cervejas e funcionou. É óbvio que os responsáveis nos deram a autorização. Então a gente teve aí um faturamento de R$652 no sábado. E no domingo, as obras não trabalhavam e os bolos não estavam sendo vendidos. E aí, João? Ficamos no 0 a 0? Não, a gente, né, pegou um pouco da nossa sorte, que eu mencionei anteriormente, só que essa sorte sempre está aí, que foi utilizar das eleições para fazer uma grana extra também. Isso aqui vale quem mora, não precisa nem ser capital, mas geralmente na capital fica um pouco mais fácil. Jogo de futebol, jogo de vôlei, basquete, teatro, gente, a oportunidade está ali, de verdade. A gente tem 120 mil habitantes aqui na minha cidade, tá?
Eu fui num teatro recentemente, era uma apresentação do Renato Albani, e tinha uma fila de espera que eles deixaram nós do lado de fora, por algum motivo, fora do teatro, antes dele chegar. E aí, putz, a minha cabeça já começou, cara, como a gente vai ganhar dinheiro nesse negócio aqui? Porque não é possível, olha com essa quantidade de gente aqui esperando pra um teatro. Não tinha ninguém vendendo água, não tinha ninguém vendendo cerveja, e eu simplesmente brinquei com a minha namorada e falei, cara, como é que não tem ninguém vendendo cerveja? Eu vou pra casa, vou buscar um cooler de cerveja, vou começar a vender aqui nesse lugar. Os caras estão nos deixando aqui do lado de fora, sem fazer nada, esperando uma fila sem ninguém dizer quanto tempo falta. Porra, o que a gente vai fazer? Foi eu só falar isso pra ela, o cara da minha frente falou, e eu vou comprar primeiro, pode ter certeza. Então, a oportunidade está ali, né? Vocês com certeza conhecem as coisas ao redor da cidade de vocês, onde vocês moram, e o que está acontecendo. Jogo de futebol, basquete, teatro, e tem aí diversas oportunidades. Então, a gente se aproveitou da questão das eleições, como aqui em Santa Cruz do Sul não tinha um fluxo tão grande, eu entrei em contato com uma empresa em Porto Alegre e consegui 2 pessoas para trabalharem durante as eleições, e essas pessoas elas iriam fazer a venda e ganhar um pouco também com o valor das coisas que foram vendidas. Então a gente montou uma barraquinha, uma ambulante, no caso a pessoa andava com os itens que eram bolos e cookies que a gente tinha comprado pronto, mesma estratégia, bolos e cookies, quanto que a gente ganhava em cima? R$2. Café, então foi feito jarras de café e eles serviam os cafés, que esse a gente não queria colocar um lucro muito grande, então a gente também manteve os R$2, porque o café, nossa, dá pra fazer muito café com um pacote de café. Então foi feito. Água e bandeiras do Brasil também foram vendidas. Então a gente vendeu 58 bolos e cookies, né? Não sei quanto foi exatamente cada um deles, eu não peguei os dados ainda direitinho. 83 cafés, 141 águas e 96 bandeiras. E aí a gente teve aí um faturamento de R$756 e eu tive que pagar eles R$150, que para mim foi bem justo. Eu ainda deixei eles, a gente trocou, né, a parte dos serviços por algumas coisas que ficaram com eles que a gente tinha comprado, né, que são as bandeirinhas que eles vão usar para o próximo turno. Algumas águas eles também ficaram, um pacote de café a mais lá que eu tinha comprado. Então eles foram bem acessíveis, deu tudo certo. E aí, no final, então, a gente teve um faturamento total de R$5.802. Lembrando que a gente tinha tido um gasto de aproximadamente R$332, então sobrou aí dos 500, 160,72, totalizando então a nossa semana de 7 dias em 5.963,72 centavos. É claro, teve algumas coisas que eu não consegui calcular, como eu mencionei anteriormente, que são gastos com gasolina, gastos com gás, né, para cozinhar, gastos com eletricidade, gastos também com, sei lá, o nosso próprio tempo, né, envolvido. Então, esses são alguns custos que a gente teve e eu não consegui mensurar, mas que tivesse sido, né, R$900, a gente ainda teria conseguido os R$5.000. E é isso aí, meus queridos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E me seguir no Instagram, que é JoãoFelipeMR. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer mentoria que vocês queiram gratuita, me chamem lá. Eu vou ter o prazer de poder ajudar. Se eu puder ajudar, né? Porque tem às vezes algumas coisas que eu não sei. É óbvio que eu não sei de tudo. Eu posso tentar ajudar da melhor forma possível, da forma que eu sei. Mas é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Valeu!